Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Olá, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Conforme anunciamos na semana passada, nós vamos dar continuidade à leitura da resposta da questão 495, mas antes de retomarmos a leitura e os comentários da questão, quero mais uma vez reforçar o aviso a todos que nos acompanham que nós temos duas formas de comunicação conosco. Se você quer nos encaminhar uma pergunta, fazer um comentário, você pode encaminhar essa pergunta para o e-mail tv@comunhãoespírita.com. É uma maneira. A outra é deixando o seu comentário no nosso canal no YouTube, que a nossa equipe técnica acompanha esses comentários, passa para mim e para o Almeida, e nos programas seguintes nós vamos comentando, respondendo essas questões, esses comentários, essas perguntas, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar em nossos canais da Comunhão Espírita, pelo nosso canal no YouTube, e vamos assim dar continuidade ao nosso programa, chamando para o nosso bate-papo de hoje o Alcir Almeida, para que possamos dar continuidade aos comentários. Almeida, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo Honório, alegria de sempre de estar com vocês aqui com a gente, pedindo sempre. Não gostaram? Dê o seu dislike, faça seu comentário, porque o programa é para vocês. E gostou? Dê o seu joinha e divulgue, porque é possível que mais pessoas possam gostar também. Ótimo. Almeida, nós paramos na semana passada, mais ou menos no meio do terceiro parágrafo da resposta, então eu vou retomar o início do parágrafo e a gente continua. Então, a pergunta 495 consta a seguinte questão. O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Nós já lemos os dois primeiros parágrafos da resposta e vamos continuar a partir deste ponto. Àqueles que pensam ser impossível aos espíritos verdadeiramente elevados se sujeitarem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos vossas almas estando a vários milhões de léguas de vós. Para nós o espaço não é nada, e vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação com o vosso. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas estejais certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças e que Ele não vos abandonou sós sobre a terra, sem amigos e sem apoio. Cada anjo guardião tem seu protegido sobre o qual vela, como um pai vela sobre seu filho, e é feliz quando o vê no bom caminho e sofre quando seus conselhos são menosprezados. Pois é, né? É como um pai que tem um filho. E aí nós temos que São Luís e Santo Agostinho colocam algumas coisas importantes. Primeiro, eu não preciso estar do teu lado. Nós temos capacidades que vocês não compreendem. Talvez por estarmos já no século XXI e como você falou semana passada, a tecnologia avançou, qualquer um de nós agora consegue, né, ligar um celular e descobrir como é que está o netinho nos Estados Unidos, como é que está uma sobrinha na Suíça, como é que está um amigo no Japão. Hoje nós somos capazes de fazer isso, né? E nós somos espíritos bem canhestros em suas capacidades quando comparado a um anjo guardião, né? Com essas capacidades tecnológicas, a gente até compreende que é possível que espíritos mais elevados consigam fazer mais do que nós fazemos.
Então ficou menos impossível compreender como é possível que eles peguem essa missão, essa atribuição, essa obrigação e façam-na muito bem feita, ainda que, qual é a expressão? Milhões de léguas de distância. Né? Mesmo que estejam a milhões de léguas de distância. Mesmo que estejam muito distantes, eles são capazes de fazer isso. Me permite um parágrafo? Por favor. Caso algum ouvinte não saiba o que é uma légua, é uma distância de 6 quilômetros, né? Uma légua, ela contém 6 quilômetros. Então, você pega alguns milhões e multiplica por 6. Alguns 6 milhões de quilômetros. Alguns 6 milhões de quilômetros é o que está dito aí. Então, o que a gente precisa? Precisa compreender que mesmo que ele esteja distante, ele está perto. Mesmo que ele esteja do outro lado do planeta, ele está do teu lado. Né? O Pai Eterno é onipresente. Né? A gente aprende isso no catecismo. Né? E um espírito elevado não está no mesmo nível do divino. Mas, ainda que esteja do outro lado do planeta, é um Pai carinhoso e atencioso que está ao nosso lado. Ou mesmo, Almeida, ainda que ele esteja em outro planeta. Ainda que esteja em outro planeta. Ainda que ele esteja em outro planeta, essa distância não existe. Está de outro lado da galáxia ou está em outra galáxia, está do teu lado. É verdade. Na semana passada nós fizemos alguns comentários e eu vou retomar para que nós, de maneira geral, eu, você, os nossos ouvintes, acompanhem bem isso. Já comentei aqui uma vez, ou outras vezes, que certa vez, lá no Peixotinho, lá no Grupo Espírita Peixotinho, o Grupo Espírita Peixotinho é um grupo de estudo do Livro dos Espíritos que funciona nas dependências do Comando da Aeronáutica, aqui em Brasília. É lá na Esplanada. Lá na Esplanada dos Ministérios. Para quem não é de Brasília, lá na Esplanada. E durante a pandemia nós estamos parados em função do horário do expediente, que está modificado. Mas certa vez, o atual presidente da FEB, né, o Jorge Godinho Barreto Neri, para quem não sabe, o Jorge Godinho Barreto Neri, ele é oficial general da Força Aérea, e na época ele estava na ativa ainda, e ele me procurou e me perguntou por que eu não o convidava para ir ao Peixotinho. Ô pai! E eu falei, ora... O senhor não precisa de convite. O senhor não precisa de convite, nem eu ousaria convidá-lo diante da estratificação hierárquica, né, que nós temos nas Forças Armadas e tal. Pô, mas já que ele pediu, eu falei, não, então está convidado desde já. E certo dia ele foi. E nós estávamos fazendo um certo estudo e ele fez um comentário que eu achei muito interessante. Quando ele disse o seguinte, olha, nós estamos falando de mundo de regeneração, estamos esperando o mundo de regeneração como alguém fosse girar uma chave e dizer, gente, está acabando o mundo de expiações e provas e a partir de agora é regeneração. Não. O sol deixa de ser amarelo e agora vai ser azul. Essas coisas. Né? Isso se dá num processo, e é um processo que ele corre em centenas de anos. Nós já estamos, e os autores espirituais, como Manuel Filomeno de Miranda e outros, nos dizem que o processo de transição já começou, nós estamos vivendo a transição. Como diz outro, grosso modo, a transição para o mundo de regeneração começou lá atrás, quando deixamos de ser um mundo primitivo e passamos a ser um mundo de expiação e provas. E já está no processo. É um contínuo. É um contínuo. Mas onde eu quero chegar, Almeida? Vamos lá. O mundo de regeneração, ele vai nos trazer transformações materiais, transformações nas relações e, por último, e não é por ser menos importante, é por ser o processo mais difícil, é a nossa transformação interior. Então a gente pode perceber o seguinte, nessa transformação do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração,
tem aqueles processos que estão a cargo da espiritualidade, que estão a cargo das permissões divinas, e tem o outro lado que está a cargo das nossas mudanças interiores. Então eu costumo dizer o seguinte, aquilo que compete à espiritualidade, aquilo que compete a Deus, normalmente vem antes. E as nossas transformações, elas vêm depois com certo retardo A reboque. de tempo, vem a reboque. Então, quando a gente observa, por exemplo, Almeida, isso aí é uma percepção minha, as transformações ocorridas no nosso planeta a partir do século XX, nós já começamos a perceber ali uma mudança no nosso planeta. E o Godinho disse isso com muita propriedade, quando ele disse, gente, para muitos de nós, já estamos plenamente no mundo de regeneração. Se você já percebeu isso, já captou essa mensagem e já reagiu a essa mudança, você já está vivendo no mundo de regeneração. Agora, se você ainda está a reboque de tudo isso, se você não consegue perceber isso ainda, você está no mundo, vivendo no mundo de acordo com a tua percepção. Então, quando a gente vê a velocidade das transformações técnicas e científicas do século XX, Deus já está cumprindo a parte dele. A gente vê que durante 1000 anos, correspondendo à Idade Média, a humanidade praticamente não percebeu mudança, porque nós começamos a Idade Média andando a cavalo e terminamos a Idade Média andando a cavalo. A partir da primeira revolução industrial, as coisas começaram a se transformar, as facilidades começaram a ocorrer para a humanidade e especificamente virando a temática do século XIX para o século XX, a ciência e a técnica deu uma guindada impressionante. Nós começamos o século XX, em 1906, com o Santos Dumont fazendo o primeiro voo com o mais pesado de UA. Poucos anos depois, nós já estávamos guerreando com os aviões do Santos Dumont. Nós começamos o século XX com as pessoas morrendo de dor e pouco tempo depois nós já tínhamos analgésicos potentíssimos, evitando que as pessoas morram de ataque cardíaco em função das dores que sentiam. Hoje não mais. Então vieram aí os analgésicos, vieram as várias técnicas aliviando as dores físicas da humanidade, outras ciências despontando numa velocidade incrível, trazendo conforto, trazendo apoio para a humanidade. No campo das comunicações nem se fala. Nós começamos o século XXI julgando impressionantes alguns aparelhos celulares e hoje, no ano 21 do século XXI, nós temos aí os nossos smartphones facilitando a nossa vida em todos os setores da nossa existência. É aquela então, coisa, daqui a pouco você não vai ter como explicar para um netinho, não, filho, quando eu era criança não existia celular. E ele vai dizer, como assim? Que mundo selvagem é esse? Como que não tinha celular? Como que não tinha esses internet eletrônicos? Não existia internet. Como que vocês viviam sem a internet? Sem computador? Né? Peraí, vô, que papo é esse? Eles não tinha, isso. peraí um pouquinho, não tinha telefone? Eu não sei Então, você, mas na minha infância não tinha telefone em casa. Não, nós tínhamos alguns smartphones lá. Tinha nada, Almeida, lá no interior da Paraíba, não tinha nem... né? Foi uma festa. Era no grito. Foi uma festa quando a prefeitura inaugurou um posto telefônico na cidade. Posto telefônico era uma casinha, viu? Era uma casinha que você entrava lá numa fila para poder usar o aparelho. E se você quisesse falar com alguém, você ligava para o atendente do posto, dizia, olha, avisa para fulano que tal hora eu vou ligar para ele. E tinha um funcionário da prefeitura numa bicicleta que ia na casa da pessoa e dizia, olha, fulano ligou, disse que tal hora vai ligar para você. E o gerente daquele posto tinha que controlar, né? Não, fulano vai ligar tanta hora,
Não, não, o senhor não pode ligar nessa hora, porque nessa hora já vai ligar fulano, liga meia hora depois. Era desse jeito, e isso há 30 anos atrás. Então, o Godinho dizia, em determinados aspectos, O mundo de regeneração já chegou e a gente nem percebeu. Deus já fez e continua fazendo a parte dele para facilitar, para transformar esse mundo em algo mais palatável. O que é que está faltando agora? É nós nos regenerarmos para termos o direito, as De virtudes permanecer. de viver nesse mundo e de permanecer nesse mundo. Porque não nos enganemos, existem muitos mundos afora, fora do nosso sistema solar, Que estão lá vivendo a Idade Média. que estão em plena Idade Média. Outros até... Outros nem descobriram fogo ainda. Então, se a gente não fizer o nosso dever de casa para ter direito a permanecer nesse mundo, que hoje está muito gostoso para nós, do ponto de vista da técnica, podemos ir parar num mundo desse. É a questão de sintonia. Onde tenhamos que reviver tudo que nós não devemos precisar mais viver. Mas se a gente fizer questão, nada custa que nós possamos... O Pai Eterno, em sua infinita sabedoria, concede a cada um exatamente o que quer, exatamente o que necessita. E lembrando aquela frase do Cristo, a cada um segundo suas obras. Segundo as suas obras. E aí eu lembro mais uma vez o livro do Cortella, do Mário Sérgio Cortella, cujo título é Qual é a tua obra? Não é um livro espírita, mas vale a pena ler. Cortella é sempre uma excelente leitura. Uma excelente leitura. Vamos continuando? Vamos continuar. Gozamos de qualidades... Não, já fomos isso. Não temais em nos fatigar, isso para o anjo guardião. Não temais em nos fatigar com vossas perguntas. Não tenha medo de conversar com o seu anjo de guarda. Estejais, ao contrário, sempre em relação conosco. Sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem todos os homens médiuns. Médiuns hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão como um oceano sem limites para repelir a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, elevai vossos irmãos. Não sabeis que obra cumprireis assim, a do Cristo, a que Deus vos impôs. Vou repetir. Não sabeis que obras cumprireis assim, a do Cristo, a que Deus vos impôs. Para que Deus vos deu a inteligência e a ciência, senão para repartir com vossos irmãos, para os adiantar no caminho da alegria e da felicidade eterna. E a gente falava agora há pouco do avanço da ciência e da tecnologia, e aqui ele cita mais uma vez. Para que Deus vos permitiu o avançar da ciência, senão para facilitar a vida sobre a terra? Façais por merecer permanecer nessa terra que ora abunda em facilidades, em alegrias, numa forma de viver que é aprazível para todos nós. E aqui termina a resposta que foi compilada pelo Kardec a partir das respostas de São Luís e de Santo Agostinho. E após essa resposta, o Kardec fez um comentário, que nós vamos ler também. Kardec escreveu: a doutrina dos anjos guardiães, velando sobre seus protegidos, apesar da distância que separa os mundos, não tem nada que deva surpreender. Ela é, ao contrário, grande e sublime. Não vemos sobre a terra um pai velar sobre seu filho, ainda que estando longe, ajudá-lo com seus conselhos por correspondência? E hoje mais que nunca, O e-mailzinho, que já é uma coisa antiga. O e-mail que já é antigo, agora é... Ninguém mais usa. O WhatsApp. É, WhatsApp, Instagram. Hoje em dia o pessoal já vai logo com a imagem, né? Já é com a imagem. Hoje em dia não quer mais se ligar para ouvir, já faz uma chamada de vídeo. Quero ver como é que você está.
Uhum. Que haverá então de espanto em que os espíritos possam guiar aqueles que tomam sob sua proteção de um mundo a outro, visto que para eles a distância que separa os mundos é menor que a que separa sobre a terra os continentes. Não têm eles, por outro lado, o fluido universal que liga todos os mundos e os torna solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para vós o veículo da transmissão do som? E é tudo isso e que em programas anteriores já fizemos comentários dessa natureza. Com certeza. Quando ele se refere aqui ao fluido cósmico, nós já falamos que o ar é o transmissor do som e o fluido cósmico é o transmissor do pensamento. Por isso que nós comentamos agora há pouco, e o Kardec confirma, a nossa ligação com os nossos anjos de guarda é pelos nossos pensamentos. Então, se o Almeida é um daqueles espíritos, não sabemos, é um daqueles espíritos que está aqui aparentemente humilde, mas que tenha uma grandeza interior que nem ele saiba, o seu anjo guardião pode estar em outro planeta, pode estar em Júpiter, pode estar na constelação do Cocheiro, pode estar lá em Andrômeda. É, por aí o negócio. E se comunicando. Tempo real. Em tempo real. Sem retardo. Porque a velocidade do pensamento é infinita. Quando o Almeida, como você falou agora há pouco, junta as mãozinhas, põe os joelhos em terra e roga a proteção do seu anjo guardião, ele vai receber essa comunicação onde quer que ele esteja. Mas eu quero aqui, Almeida, aproveitando que você está tomando a sua água, molhando a sua garganta, comentar o seguinte. Nós nos acostumamos a ver os nossos anjos de guarda numa distância tamanha que inatingíveis, que quando queremos conversar com eles, nós nos armamos com tantas palavras bonitas, com tantos trejeitos, que não combina com a nossa relação. Tantas fórmulas pré-concebidas. Que não combina com a nossa relação. Então, o que é que eu quero dizer aqui? O nosso anjo de guarda é alguém que não existe ninguém mais próximo de nós do que eles. A distância que nos separa dos nossos anjos guardiães é menor, muitas vezes, do que aquela que nos separa dos nossos pais biológicos. Há coisas em nós que muitas vezes não ousaríamos dividi-la com o nosso pai biológico, com a nossa mãe biológica. Por algumas razões, por termos vergonha de socializar aquela condição, ou por termos medo mesmo, porque nós sabemos que ainda existem em nosso planeta relações entre pais e filhos conduzidas pelo medo, e nós não precisamos ter medo do nosso anjo de guarda. Nós não precisamos ter o cuidado de esconder aquelas coisas que nós não queremos confessar. Não precisamos, porque ele já sabe, e ele já sabe antes de nós. Nós não precisamos ter o cuidado de falar com ele usando palavras bonitas, porque ele nos conhece no dia a dia, quando usamos formas de comunicações muitas vezes degradantes. Por que eu estou dizendo isso? Para que nós afinemos cada vez mais a nossa forma de comunicação com o nosso anjo de guarda, como sendo de um pai para o filho, mas não de um pai biológico, de um pai espiritual que conhece melhor do que nós a nossa própria essência. Então, quando você juntar suas mãozinhas, nem precisa colocar os joelhos em terra. Eleve seu pensamento a ele, na certeza de que ele te conhece mais do que você mesmo. E de que ele pode te ajudar com aquelas orientações que você nem imagina que pode vir de alguém. Converse com ele. Como Kardec disse, a doutrina dos anjos guardiães
velando sobre cada um de nós, apesar da distância que nos separa, é uma realidade sublime, acreditemos ou não. Então, se você, a partir de agora, começou a perceber a possibilidade de acreditar nisso, prenda-se a isso e utilize essa comunicação imediata com Ele, nos momentos de necessidade, mas também nos momentos de alegria, porque Ele vai se alegrar quando você imaginá-lo, quando você pensá-lo, para agradecer uma vitória conseguida. Puxa vida, aquilo que eu achava que nunca ia conseguir, venci aquela tentação, venci aquela impossibilidade, entre aspas. Conversa com Ele, agradece a Ele. Muito provavelmente, Ele te ajudou a vencer aquela dificuldade. Nos aproximemos desse ser que estará ao nosso lado desde que nascemos e provavelmente antes mesmo de nascermos. E que provavelmente continuará conosco ainda por longos erros, nos apoiando, nos assistindo, nos sustentando em nossas provas e nos estimulando a continuar nessa busca de ser cada vez melhor, de ser cada vez mais sábios, de nos aproximarmos cada vez mais da divindade. E lembrando daquela estrada onde estamos caminhando, que não tenhamos a preguiça de apressar o passo, se possível. Que não tenhamos a ideia de vou sentar um pouco para descansar. Não, porque o tempo urge. E se nós quisermos permanecer neste mundo, que para alguns já é de regeneração, procuremos fazer a nossa parte. Porque permanecer na terra começa a ser uma intenção para poucos. Porque muitos não conseguirão ficar aqui por não terem atingido esse nível de vibração que o Almeida tem falado nos programas e que nos fará essa vibração permanecer em consonância com a vibração que o planeta tem atingido e atingirá cada vez mais. Almeida, mais algum comentário? Não, você está muito bem, você está, como diz o outro, empolgado hoje. Pois é, mas o tempo quebrou a minha empolgação. Gente, um abração para vocês, né? Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa aí sobre anjos guardiões. E assim nós encerramos a questão 495. Na próxima semana continuaremos falando ainda de anjos guardiães, a partir da questão 496. Almeida, muito obrigado. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha ou o seu dislike. E não esqueça de deixar também os seus comentários no canal do YouTube, de encaminhar o seu e-mail com as suas dúvidas para tv@comunhãoespírita.com e nos veremos na próxima semana. Um grande abraço a todos.